Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores que nos assistem pela TV Câmara Canal 16, pelas redes sociais. Obviamente não poderia me furtar de reverberar. Já foram falados aqui nessa tribuna terça e quarta-feira sobre essa terrível catástrofe desses eventos climáticos que acometem aí o nosso estado. E aqui eu me recordo que no ano de 2017, onde que passou uma espécie de tornado em São Francisco de Paula, onde vários voluntários também, inclusive este que vos fala, foi lá e auxiliou da maneira que pôde. Também tivemos em Vila Oliva, onde que nós tentamos auxiliar o máximo possível, mas à época tinha um governo municipal que não queria nem ajuda dos voluntários. E foi um momento, né, vereador Felipe, que foi um momento que foi muito triste. Eu lembro que, inclusive, na época, e desde 2010, eu era agente voluntário de Defesa Civil. E naquele período, queriam até prender os agentes voluntários pelo uso do brasão do município nos seus casacos, nos coletes. E era um colete que os voluntários mandaram fazer escrito agente voluntário de Defesa Civil. Então, tem momentos assim que a gente passa que é um absurdo, E graças a Deus esse momento passou e na maior catástrofe do estado do Rio Grande do Sul a gente vê e presencia a mobilização enorme dos voluntários em todo o nosso estado, em especial aqui em Caxias do Sul. Ontem tive a possibilidade de também fazer um transporte de doações e nós pegamos lá no seminário e a gente pôde observar a quantidade de voluntários empenhados e dedicados para organizar aquele local, coordenado e administrado pela Fundação Caxias. A gente vê toda essa dedicação, então isso nos traz um alento e uma esperança de dias melhores aí para o nosso estado. Em 2020 também, um momento pandêmico, eu tive a oportunidade de estar como coordenador municipal de Defesa Civil, e também foi uma organização muito complexa, onde que nós utilizamos os pavilhões da Festa da Uva à época para centralizar todas as doações. É um momento muito complexo mesmo. E aqui a gente vê e reforça, vereador Camilles, mais uma vez, e o senhor, eu sei que juntamente comigo é um árduo defensor e batalhador pela estruturação da Defesa Civil. A Defesa Civil ela é muito importante e aqui conversando com diversas pessoas que a gente encontra auxiliando Caxias do Sul afora, a gente se remete também à desgraça que aconteceu em Minas Gerais, lá em Brumadinho, onde que o Estado foi um divisor de águas do Estado, literalmente, porque praticamente não existia uma estrutura de defesa civil e não existia equipamentos e existia qualificação. Após o evento de Brumadinho, o Estado de Minas Gerais investiu fortemente na defesa civil. E esse é o ponto principal que eu quero chegar. Nós nos obrigamos, depois de Roca Salles, final do ano passado, e agora, com esse evento climático que acometeu o nosso estado, mais de 400 municípios, urge o governo do estado investir, fazer um aporte de investimento na defesa civil, não só do estado, mas também os governos municipais fazer o aporte na defesa civil dos seus municípios. Infelizmente, as notícias não são boas em termos de eventos climáticos para o nosso estado. A partir de agora, na verdade do ano passado com Roca Salles, já veio, não deu nenhum ano, já veio esse evento climático. E nos próximos anos, a previsão é que se continue se não se tomar nenhuma atitude. Então aqui eu trago esse tema não somente para reflexão. E desde o ano passado, vereador Camilles, nós começamos pela frente parlamentar e depois instituímos a subcomissão de defesa civil nessa casa.
Então nós temos que nos atentar e cobrar do poder público para que sejam feitos os devidos investimentos. Volto a dizer o que eu já falei nessa tribuna desde 2021. A Defesa Civil Municipal é inadmissível ter somente 3 pessoas. É inadmissível. Eles fazem um trabalho fantástico. O vereador Wagner Petrini também, que esteve na habitação, acompanhou e sabe a dificuldade que é para coordenar, porque para quem pensa que a Defesa Civil pode tudo, não pode tudo. A Defesa Civil, ela, não vou dizer especificamente, mas uma das atribuições principais é coordenar quando dá esses momentos assim de não vou dizer de pandêmicos, né, mas de catástrofe, é coordenar. Como que tu vai coordenar em 3 pessoas? E eu acompanhei aqui, também trago outros temas e quero trazer também essa questão o que está espalhado de fake news é fora do comum. É fora do comum. Isso aí, eu sei que o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, secretário Sandro Caron, não está envidando esforços para combater as fake news, mas também para combater os crimes que estão cometendo e estão se aproveitando nas ruas do nosso estado do Rio Grande do Sul. Uma parte, se possível. Outro ponto que eu quero trazer. Santa Catarina, o estado de Santa Catarina tem uma Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Olha a importância que dão para a Defesa Civil. Essa é uma parte, vereador. Olha a importância que dão para a Defesa Civil. Então, assim, trago todos esses temas aqui, tudo meio em conjunto, mas que se somam, se centralizam na questão da Defesa Civil, para nós refletirmos e não só refletir, cobrar arduamente e tentar, de alguma maneira, melhorar o trabalho da nossa Defesa Civil, tanto municipal quanto estadual. Acho que foi o vereador Cadore que pediu primeiro, por gentileza. Vereador Bortola, eu queria aqui, eu reconheço a importância dos seus pedidos, mas eu queria aqui elogiar o voluntariado e me dirigir ao presidente da República, ele que esteve no Rio Grande por 2 vezes, ele viu de perto a nossa realidade. E se ele viu como deveria ver a dificuldade que o povo gaúcho está passando, ele tem que urgentemente mandar dinheiro para o Estado, para as prefeituras. A Prefeitura de Caxias não recebeu nada, as dificuldades são grandes e nós precisamos de dinheiro urgente. Eu sempre fui um defensor de que os municípios devem apresentar projetos para buscar recursos em Brasília. Mas agora não tem como fazer projetos. O dinheiro tem que voltar para os municípios. Tantos recursos foram para Brasília. O momento é que esse recurso volte. Nós precisamos resolver a infraestrutura. A BR-116, a 470, a RS-122, elas precisam de investimento. A ação social precisa de investimento. Se o dinheiro não vem rapidamente, nós vamos colapsar. A saúde vai colapsar, a saúde vai entrar em mais dificuldade do que o está. Então, pelo amor de Deus, presidente da República, mande dinheiro líquido, dinheiro para as prefeituras. Precisamos de dinheiro para recuperar o nosso município. Caso contrário, a gravidade vai se aumentar a cada dia mais. Nós precisamos retomar a economia do Rio Grande e sem recursos, sem viabilidade, sem as estradas recuperadas, não tem como. Precisamos de investimento e esse apelo que eu faço, vereador Bortola, além daquilo que o senhor está fazendo, dinheiro para o Rio Grande, dinheiro para Caxias do Sul, os municípios precisam de recursos para ontem. Era isso, senhor presidente. Sua parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Bortola. Parabéns aí pela pauta que o senhor traz aí, que é muito importante.
E eu gostaria de colaborar na seguinte questão. O que a gente está notando, tá? Eu criei alguns grupos aí justamente com as pessoas que estão buscando donativos, né? Declaração de líder do Progressistas. Mas está acontecendo um problema, e esse problema é difícil de lidar, porque todo mundo sabe que lidar com o povo não é fácil. O que acontece? Nós temos pontos estratégicos criados pela prefeitura para receber os donativos, para mandar para quem realmente precisa. Correto? Pelo menos é o que me resulta, né? Que nós temos esses pontos. O que está acontecendo são pessoas particulares criando pontos por conta própria para recolher as coisas para depois levar. Aí não sabe o que precisa, o que não precisa, recolhe um monte de coisa que não é necessária, ou que talvez não é necessária no momento, né? Que acumula os locais que a gente está tendo para guardar as coisas e deixa de recolher aquilo que realmente precisa. E uma coisa que até eu fiz um vídeo esses dias atrás, baseado no que está acontecendo do povo do interior, que está fazendo doações bastante grandes também, né? Que a maior parte das doações, eu posso dizer tranquilamente que pelo menos na área do interior, 90% das doações são roupas. E neste exato momento, nós precisamos de utensílios de higiene, de limpeza, medicamentos, né? A gente precisa alimentação, então água potável, isso é o que precisa no momento. Nós temos que ir por parte. Depois, se precisar de roupa, daí a gente vai avisar a população que precisa de roupa. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos encher os lugares que estão recebendo os donativos de uma mercadoria que não é necessária no momento e não teremos lugar para colocar aquilo que realmente é necessário para chegar até o povo que mais precisa. Era isso, vereador. Obrigado. Vereador Wagner Petrini. Obrigado, vereador Bortola. Primeiro, te parabenizar, né? E sempre reconhecer, né, a área de atuação de cada vereador. Essa é a sua área, é uma área que o senhor se dedica e conhece da área da segurança, defesa civil, em termos disso. A gente, agora daqui para frente, cada vez a gente vai ter eventos desse porte e nesse tipo. Então, nada mais justo do que realmente usar, né, essa força, essa experiência, para nós tentar ajudar a prefeitura. Sim, aqui fica um pedido meu também, de nós fortalecer a defesa civil do município, que vem fazendo um trabalho excelente. Eu tenho que reconhecer aqui o trabalho do Armando, do Tenente, do Bagé, mas é humanamente impossível tu tá 24 horas à disposição. Não tem como. A gente sabe que eu estive ali 2-3 dias muito perto, vereador Bortola, e aquele telefone não dá tempo de responder, que o pessoal tá ligando preocupado. Então a gente precisa sim estruturar a defesa civil. Como o senhor já mencionou, o vereador Camilles, meu colega de partido, já fez uma indicação para que a defesa civil aqui do município se equipe com materiais, mas a gente precisa sim colocar mais servidores, mesmo, né, qualificados e que consigam atribuir e ajudar a cidade nesse sentido, que daqui para frente acredito que a defesa civil vai ter que estar cada vez mais perto da comunidade. Mas parabéns pelo tema, vereador Bortola. Vereador Lucas Carinato. Obrigado, vereador. Vamos por partes. Acho que o tema é muito importante. Nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de atender quando efetivamente os fatos ocorrem. A questão da tragédia que nós estamos vivendo no estado e da nossa aldeia aqui, Caxias, ela precisa ser pensada por todos, planejada no médio... no curto, no médio e no longo prazo. Eu tive ontem no centro lá da Cruz Vermelha, na Anhanguera, por exemplo, e o diretor me dizia o seguinte, vereador Fantinel, que não tem mais espaço para roupa, porque está chegando roupa do país inteiro. E aí, o que eu acho? Eu falei isso na reunião com o prefeito. É inadmissível que os nossos espaços de coleta estejam abarrotados de roupa, por exemplo, e nós tenhamos pessoas que caiga água na casa e com frio em Caxias.
Então, há de canalizar essas doações para as pessoas que foram atingidas direta e indiretamente. E isso é uma das consequências de nós não ter know-how, de nós não ter, né, alguém que pense, que estruture, que planeje. Então, dos males, esse é o menor, distribuir doação. Mas precisamos de investimento pesado. Defesa civil não pode ser no amadorismo. Tipo, eu não conheço muito o Bagé, mas vi ele na segunda-feira, lá, terça, com as olheiras fundas, porque não deve dormir há quantas noites. Qualquer pessoa que está nesse setor... Eu sempre que precisei me atender. Então tem que ser um setor efetivo da prefeitura. A sua proposta de secretaria é isso. Tem que ter orçamento, tem que ter rúbrica, tem que ter carro, tem que ter gente e estrutura. Obrigado, vereador Bortola. Obrigado, vereador Camilles. Eu ia falar um pequeno expediente, mas aproveitar esse momento. Concordo que o colega Wagner Petrini falou, 100%. Nós fizemos, né, colega Bortola, um ofício 28 de novembro de 2023. E estava para chegar uma verba, né, do governo, mas como a burocracia é maior que qualquer coisa, essa cidade, esse estado, esse país não anda. Tinha feito uma lista com 67 itens. Todo mundo concordou, elogiou a lista feita pelo meu assessor, ferramentas e materiais sugeridos. Entreguei essa semana para a Luzia. Como a Câmara deve ter alguma verba e não precisar de licitação, se a Câmara de Vereadores fizesse esse gesto, exemplos assim, ó, lanterna de LED, cone de sinalização, gerador, gasolina e combustível, torre de iluminação, eletroserra elétrica, motosserra a combustível, capacete com lanterna, enfim... Lanterna LED, maca para socorro, luva cirúrgica, bom, uma lista de 67 itens. E a gente sabe que esses materiais seriam muito bem utilizados nessa situação. Então eu faço um apelo para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores, que reserve uma verba de 300 a 400 mil para estarmos abastecidos, estarmos prevenidos com todo esse material. Era isso, colega. Obrigado. Aí quando a gente pega, e infelizmente, aqui eu escutei a fala, se eu não me engano, foi o vereador Cadori que falou. Aí uma ministra do governo Lula, Simone Tebet, diz que prefeitos e governadores não têm estimativa para socorro e reconstrução. Aí é para acabar, né? Aí é para acabar. Mandem dinheiro. Não mandem, sei lá, não mandem, né, bilhões, trilhões. Mas começa a mandar dinheiro. Pro pessoal. Se prefeito, que está na linha de frente, e governador... Permite uma parte, vereador. Não sabe o que seu município, seu estado precisa, então pode abandonar. Então abandona. Me desculpa. Uma fala infeliz dessas... Sua parte, vereador Felipe. Vereador Bortola, eu vou responder para a ministra Tebet. Ela disse que vai mandar o dinheiro na hora certa. A hora certa é agora. É agora. Perfeito. Essa é a hora certa. Perfeito. A necessidade é agora, é urgente. Perfeito. Eu estava acompanhando hoje pela manhã a Prefeitura de Porto Alegre fazendo um milagre para construir uma via no meio da enchente. Para poder receber equipamentos, para poder receber alimentação, para poder receber mais pessoas que estão vindo para ajudar. Como é que o prefeito Sebastião Melo vai estar construindo uma via por cima... da enchente. É isso aí. Para chegar dentro do viaduto. Que loucura. A hora certa do recurso é agora. Essas são medidas emergenciais. Já tem decreto de calamidade, já está aceito o decreto de calamidade. O Senado já aprovou, se eu não me engano. Aprovou. Então tá pronto. Envie o recurso. Os prefeitos sabem onde investir e o que fazer. É agora a hora de vir o dinheiro. Já lhe concedo, vereador Rafael. Uma coisa que eu quero trazer aqui, vereador Bressan, vereadora Gladys, que eu fico muito feliz por estar há 15 anos no Partido Progressista, que segunda-feira a bancada federal independente de Estado, todos os deputados e senadores do Partido Progressista se uniram em prol do Rio Grande do Sul, cada um tirou um pouquinho da sua emenda individual, cada um tirou um pouquinho, e deu o somatório de 23,5 milhões para o estado do Rio Grande do Sul. Então aqui eu quero que os outros partidos, independente de lado, tomem como exemplo
e façam o mesmo. Independente do Estado. Tiraram da sua emenda parlamentar, não pensando em voto lá no seu Estado. Pensando em ajudar os irmãos gaúchos. Que isso sirva de exemplo para os demais partidos e façam também. Sua parte, vereador Rafael. Não, vereador, sobre a questão da defesa civil, né, o governo Leite, em 2022, tinha 1 milhão na defesa civil. E ele cortou, né, para 100 mil reais. E agora nós estamos com um orçamento de 50 mil reais. Este ano, 50 mil reais é o orçamento da defesa civil. E eu lembro, o senhor não estava na sessão ontem, a hora que eu falei, mas o que o senhor batalhou para botar recurso na defesa civil no orçamento do município. Verdade. E foi silenciado o seu pleito naquele momento. Verdade. Se a gente tivesse o mínimo lá naquele momento, se a prefeitura tivesse ouvido o senhor, vereador, talvez a gente teria um mínimo de estrutura. Porque sabe o que eu vejo? É imprescindível que Caxias do Sul compre drones, tem um helicóptero, porque a gente não conseguia se comunicar com uma barreira, do outro lado da barreira, com as pessoas em Vila Cristina, em Santa Lúcia. O prefeito estava mendigando um helicóptero emprestado para poder sobrevoar para ver os estragos. Né? A gente não consegue levar num congestionamento de trânsito que nem tem agora um paciente ou buscar resgatar de outro município. Né? Então nós não estamos falando de uma cidade de 2, 3 mil habitantes, nós estamos falando de uma cidade de 500 mil de habitantes. E para concluir, vereador, sobre a questão já estou concluindo. Ontem o governo federal anunciou valores já de imediatos para a conta, né? Até uma cidade até 10 mil habitantes, 50 mil, se não me engano até 100... E acima de 100, 300 mil reais. Eu liguei para o prefeito Agiló na hora, ele não tinha informação, já se cadastrou. Agora tem prefeitos oportunistas, por exemplo, o prefeito de Imbé decretou calamidade pública e não alagou 1 centímetro de água na cidade. Só porque as pessoas estão indo lá se refugiar. Então, surrupiando o dinheiro da população. Decretou utilidade pública para pegar recursos para o seu município. Não, olha, isso é uma vergonha. Enfim, só para concluir, presidente, rapidamente, então, é verdade, vereador Rafael, a luta foi grande, inclusive, botamos na LDO o aumento de verbas para a Defesa Civil Municipal e não passou, infelizmente não passou nessa casa, ou o governo entendeu e trabalhou com a base para não ser aprovado. Mas, enfim, esperamos que sejam feitos investimentos não só no município e no estado, mas também no Brasil, aqui para Caxias do Sul e para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.